Bom, vamos lá. Falando um pouco da contextualização do exame de proficiência, né? Ele envolve para nós, enquanto entidade sindical, uma série de argumentos, como foi colocado aqui anteriormente, a questão da qualidade da formação, a questão da segurança do paciente, a questão da expansão acelerada dos cursos de enfermagem, a regulação profissional e o direito ao exercício da profissão. Hoje nós podemos dizer que a Federação Nacional dos Enfermeiros ainda não tem uma posição definida sobre a questão do exame de proficiência. É um tema que está em debate, em construção dentro da federação e dos seus sindicatos de base, apesar que lá na frente eu vou mostrar um pouquinho sobre qual é a nossa tendência em relação à questão do exame. Mas assim, o exame, ele sem dúvida nenhuma é tido como instrumento de avaliação e é um tema que tem mobilizado os estudantes, as instituições de saúde como um todo, as entidades sindicais e os conselhos de profissão. Não há um debate sobre exame de proficiência somente na enfermagem, há um debate amplo sendo feito, inclusive, em relação a outras profissões da saúde, para que se pense na questão como ponto central, sempre se traz a questão da valorização, mas principalmente a questão da segurança do paciente. Então, nós estamos abertos, como Federação Nacional dos Enfermeiros, como entidade sindical, ao debate, à construção de uma proposta que seja viável para todos em relação ao exame de proficiência. Aqui não dá para deixar de contextualizar o que é o exame de proficiência e de onde ele vem, né? O primeiro exame de proficiência no nosso país nasceu em 1963 e foi da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu Estatuto da Advocacia. Foi quando apareceu efetivamente uma regulamentação falando da proposta do exame de proficiência. Mas aqui nós temos também que, apesar do exame de proficiência da OAB ter nascido em 1963, ele só foi tornado obrigatório para os advogados em 1994. Então, depois de 31 anos de início do debate, foi que efetivamente a OAB conseguiu, a Ordem dos Advogados do Brasil, conseguiu tornar obrigatório o exame de proficiência para os advogados, para os egressos de direito, para os bacharéis, para que eles pudessem, então, ter o seu registro na ordem e começar a atuar. É óbvio que o exame ele tem o objetivo de certificar competências mínimas, proteger a população, porque se diz que com as competências mínimas é possível garantir que os pacientes eles sejam atendidos com mais qualidade, com uma assistência profissional mais pautada no preparo técnico adequado, né? A questão de avaliar a qualidade da formação também é outro ponto que tem sido trazido pelo exame de proficiência e, óbvio, fortalecer a credibilidade da profissão, porque uma profissão tida como uma profissão robusta, avançada, quando se tem o exame de proficiência, se traduz nessa qualidade, nessa excelência da profissão. Nós não podemos deixar de falar sobre a questão do crescimento acelerado da formação, como foi dito aqui, né? Nós temos uma expansão significativa dos cursos de graduação em todo o território nacional. É preciso, inclusive, que a gente pense em acompanhamento de como e quando esses cursos estão sendo criados e quantas vagas eles estão criando, né? A questão que precisa ser levada em consideração que as desigualdades regionais que acentua a qualidade da formação e tem afetado diretamente a formação dos profissionais, a diferença significativa da infraestrutura dos cursos de enfermagem espalhados pelo nosso país e, sem dúvida nenhuma, a questão da deficiência dos campos
de prática e estágio supervisionado. Nós temos egressos que não conseguem campo de estágio para fazer a prática. Isso, sem dúvida nenhuma, afeta a nossa formação, traz aí uma formação heterogênea entre os profissionais, com grandes variações na qualidade de ensino regional e nas modalidades de instituição de ensino. Então, nós precisamos também avaliar esse contexto quando a gente fala em exame de proficiência. Eu trouxe aqui alguns pontos que nós encontramos e debatemos no movimento sindical como pontos positivos. Então, o primeiro ponto positivo, que seria a questão da segurança do paciente, porque, óbvio, traz a verificação dos conhecimentos, né, as qualidades, as competências mínimas exigidas dos egressos para que eles possam atuar de forma mais segura, a redução de risco, porque entende-se que diminuiria as falhas da formação e, consequentemente, uma qualidade na assistência mais segura, né, que é o próximo ponto, e, óbvio, a responsabilidade profissional, porque reforça a cultura de responsabilidade e comprometimento ético com o cuidado e com a profissão. Isso é um apanhado que eu fiz sobre os trabalhos existentes sobre o exame de proficiência e a análise daqueles que estudam a questão do exame de proficiência. Na questão da valorização do profissional, também é um outro ponto que nós entendemos ser muito importante, né? Foi colocado aqui a questão do projeto de lei da deputada Ana Paula, que está tramitando lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ainda na Comissão de Saúde, que precisamos pensar se vamos, em conjunto, alavancar o projeto ou se vamos primeiro debater a questão do exame de proficiência. Mas o entendimento é que o exame traria uma valorização da profissão, porque ele se entende que profissionais com mecanismos robustos de certificação tendem a conquistar maior reconhecimento profissional, maior reconhecimento social. Então, o exame de proficiência daria esse benefício para os trabalhadores. O indutor de qualidade na formação, porque, óbvio, um dos efeitos mais esperados do exame de proficiência é seu impacto indireto sobre as instituições de ensino, onde se espera que com o exame de proficiência se tenha uma melhoria dos projetos pedagógicos, então que as instituições elas se preocupem em melhorar, em fazer revisão e atualização dos currículos, alinhando com as competências, a questão da qualidade, da qualificação dos docentes, né, que traz um incentivo na formação, porque as próprias instituições acabam cobrando nos docentes que eles estejam mais, tenham uma formação mais continuada, estejam mais especializados, o investimento em laboratórios que hoje é pouco existente, principalmente nas faculdades, universidades privadas, né? Então ele traz a ampliação e a modernização dos laboratórios, o que aumenta a qualidade, a competência na simulação clínica e a ampliação das atividades práticas, porque óbvio que vai ter que ter uma expansão dos campos de estágio e das atividades práticas supervisionadas para que a gente possa ter, então, uma qualidade melhor na formação e, consequentemente, mais egressos fazendo e sendo aprovado no exame de proficiência. Aqui a gente traz a produção de indicadores estratégicos, né, que seriam dentro daquilo do slide anterior que foi colocado, a questão das deficiências curriculares que aparecem quando você começa a puxar os dados relacionados ao exame de proficiência, a questão das desigualdades regionais, a necessidade de capacitação para orientar programas de educação permanente, formação continuada e aponta também
também aonde há fragilidade na formação. Se você pega os resultados do exame, você então com esses dados consegue mapear. A produção sistêmica desses indicadores é uma contribuição mais concreta e mais duradoura para que o exame possa oferecer ao sistema de saúde, não só ao SUS, mas também ao sistema privado, a questão de como a educação tem que ser feita no nosso país para que, de fato, os profissionais possam realizar o exame de proficiência. Aqui os pontos negativos. Primeiro, o exame não resolve os problemas da formação. Esse é o debate que nós principalmente temos feito dentro da Federação Nacional dos Enfermeiros. Um dos principais riscos do exame é transferir ao estudante a responsabilidade por problemas que são, em sua essência, estruturais e institucionais e que não estão no gerenciamento desse estudante. Não é ele quem cuida disso, não é ele que é o responsável por essas questões, e aí a gente corre o risco de transferir uma responsabilidade que são das instituições. Então, a questão dos cursos com baixa qualidade, onde nós temos que já são aprovados, existem, estão aí no mercado e que são aprovados pelos órgãos reguladores, a questão de estágios insuficientes, número e horas de estágio que não trazem a qualidade necessária para esse egresso, a falta de docentes qualificados, porque nós temos uma fábrica de docentes que muitas vezes saíram da universidade, fazem mestrado, doutorado, mas muitas vezes não atuaram na assistência direta ao paciente e que, portanto, estão formando profissionais sem ter passado, inclusive, pela experiência prática e a expansão desordenada do crescimento do ensino. Então, esses pontos, para nós, eles são pontos a serem debatidos e fica aí para vocês uma pergunta, né? É justo responsabilizar apenas o egresso por falhas que são, em grande parte, responsabilidade das instituições de ensino e dos órgãos reguladores? Eu acho que a gente tem que responder isso para dizer se somos a favor ou não do exame de proficiência. Aqui uma questão, né, que ele vai se transformar, sem dúvida nenhuma, numa possível barreira ao exercício profissional e que nós temos que pensar que pode ocorrer o atraso da inserção desse profissional no mercado de trabalho, porque enquanto ele não passar no exame de proficiência, ele não pode exercer a sua profissão, a exclusão dos profissionais mais vulneráveis, que é a questão da regionalização, aonde as escolas elas são menos preparadas, né? Ou estudantes também que têm baixa renda, que são de regiões que têm menor infraestrutura, não têm a mesma competição, podem não ter a mesma competição que estudantes que estão em situações socioeconômicas e regionais melhores, e a restrição ao mercado de trabalho. Então, nós temos que levar todos esses fatores em consideração. O risco da mercantilização. Da mesma forma que pode ocorrer a mercantilização sem o exame de proficiência, porque existe uma proliferação de cursos, nós também podemos ter a mercantilização por conta da existência dos cursos de proficiência. É um risco central, né? Aí a gente tem os cursos preparatórios que se multiplicam, e a gente vê isso nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, que existem inúmeros cursos preparatórios, alguns porque aprovam mais, têm mais conceito e são mais caros, outros porque aprovam menos, têm menos conceito e, portanto, são mais baratos e seriam mais acessíveis àqueles alunos que estão em condições socioeconômicas mais desfavoráveis. A questão das apostilas e dos materiais, porque você tem cursos específicos para aprovar no exame de proficiência, e aí tem um custo, e os simulados que normalmente são pagos. Então, o risco central é que o foco da formação ele possa migrar da construção integral do profissional, como um profissional completo e preparado para a simples aprovação no exame de proficiência.
nós temos que pensar aqui na lógica. Quem pode pagar preparação adicional terá vantagem sobre quem não pode, aprofundando ainda mais a desigualdade ao acesso à profissão. Então, esse é um ponto para a gente debater. A questão da avaliação das competências. Lembrando que a enfermagem, ela é uma profissão que existe muito mais do que conhecimento teórico, técnico. Ela é uma profissão que exige conhecimento técnico, habilidades práticas, comunicação, liderança, ética e trabalho em equipe. E a prova de proficiência, ela avalia o conhecimento técnico. Então, para nós, no nosso entendimento, é uma prova teórica, isolada, que pode não medir adequadamente todas as competências essenciais da enfermagem, criando uma falsa sensação de segurança sobre a aptidão do profissional. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a essa questão da avaliação das competências. E o meu tempo está aqui quase estourando, vou andar mais rápido para a gente poder concluir. Tem desafios que eu acho que são importantes para a gente debater aqui e continuar construindo junto ao Conselho Federal de Enfermagem. A questão de melhorar a formação antes da avaliação da proficiência. Antes do exame de proficiência, se a gente conseguir fortalecer as diretrizes, instituir, garantir campos de prática qualificados e combater a precarização, óbvio que a gente vai ter profissionais egressos mais qualificados para estar participando do exame de proficiência. Então, isso daqui é um grande desafio e nós podemos, em conjunto, construir Conselho, ABEM, Federação Nacional dos Enfermeiros, para que depois a gente pense em instituir o exame de proficiência. Outro desafio é a construção democrática. Sem construção democrática do exame de proficiência, a gente não consegue avançar. Nós precisamos que todos os atores estejam envolvidos no debate. Conselho, COREI, COFEM, sindicatos, ABEM, estudantes, representantes de outra categoria, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual, enfim. É preciso um amplo debate para dizer se de fato o exame de proficiência ele atinge o objetivo e se é isso que nós, enquanto profissionais de enfermagem, realmente queremos. A questão da construção do exame de proficiência, ela tem que ser ampla, debatida entre todos e não somente em um conjunto, dentro do governo, mas para fora, para junto com a sociedade civil. O terceiro desafio é medir o modo de avaliação. Pensar como que vai ser esse exame de proficiência. O exame de proficiência, ele vai ser obrigatório? Ele vai ser obrigatório ou vai ter só caráter classificatório? A periodicidade desse exame de proficiência, ele será, haverá calendário nacional unificado? Qual será a frequência da aplicação do exame de proficiência? A questão da avaliação prática, haverá componente de avaliação prática, além da prova teórica? Acho que isso tem que ser avaliado, porque na Ordem dos Advogados do Brasil, quando a gente faz a prova o exame de proficiência, primeira fase, só questões objetivas, segunda fase, questões dissertativas, e você tem que fazer uma peça que é dada. Já estou concluindo. Então, nós precisamos avaliar a questão prática, se vai ter ou não. Elaboração e transparência. Quem irá elaborar as provas? E como será garantida a transparência do processo? E a reaplicação. Se por acaso eu não passar, quando eu poderei fazer novamente o exame de proficiência? Com quanto tempo? Em quais condições? Aqui, é óbvio que é o terceiro desafio, que é a questão da responsabilidade de integrar todos que fazem parte desse debate, desde governo, instituições de ensino, a questão da educação permanente, debate com as entidades sindicais sobre condições de trabalho, políticas públicas, enfim, todos os atores para construir o exame de proficiência que atinja o objetivo. Na nossa perspectiva, não tem como fazer exame de proficiência se a gente não pensar também na construção das outras pautas que melhoram a precarização do trabalho em enfermagem, que é a questão da
da valorização profissional, do piso salarial, a jornada digna de trabalho, condição de trabalho e formação com financiamento. E, por último, eu quero dizer que fica para reflexão que o maior desafio não é apenas avaliar quem se forma, mas garantir que todos tenham acesso a uma formação de excelência e condições dignas para exercer a enfermagem no nosso país. Muito obrigada.